Todo cristão é chamado a fazer parte de uma igreja local, se tornar membro e cultivar relacionamentos que glorifiquem a Deus. Nos acompanhe nessa série, onde nós estamos falando justamente sobre isso. E hoje a gente vai continuar aqui, nesse assunto, falando dessa importância, a gente começou a conversar sobre a importância mesmo de fazer parte de uma igreja local, A gente conversou aqui que não é uma opção, que nós não podemos escolher se vamos ou não fazer parte de uma igreja local. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso, no porquê disso. E a gente vai começar falando sobre o que é uma igreja, o que é um membro de igreja. E para a gente entender isso, tem duas formas aí de nós enxergarmos, o que é uma igreja, A gente pode partir da perspectiva mais, digamos, institucional, e a gente tem também uma perspectiva mais orgânica, algo mais prático, digamos assim. E a gente vai passar um pouco aqui por essas duas perspectivas, para a gente ter uma compreensão bem clara, acerca do que é, uma igreja, da importância dela. E a gente vai começar da parte institucional, geralmente é algo que não chama tanta atenção, Por vezes é mais interessante falar sobre aquilo que é mais orgânico, prático, Mas nós precisamos, ter essa base, bem estabelecida, E essa perspectiva institucional justamente é o que vai dar essa estrutura, para a nossa visão de igreja, para o que nós entendemos como igreja, E trazendo aqui para o livro também, o autor começa falando nessa visão institucional de Jesus, e a mensagem que Jesus proclama acerca do reino, Inclusive ele traz uma informação aqui interessante que nos evangelhos Jesus ele vai falar de igreja, ele vai mencionar a palavra igreja só 2 vezes, Em contrapartida ele fala do reino só no evangelho de Mateus 49 vezes, E se a gente for olhar, por exemplo, um pouco mais à frente, Paulo já acontece o contrário ali, Ele menciona a igreja 43 vezes, nas cartas, e reino ele menciona só 14 vezes, Então há uma diferença aí, na mensagem, mas que ambas se complementam, E a gente parte aqui primeiro da mensagem de Jesus, do seu foco, que era acerca do reino, Jesus fala muito acerca do reino, e é essa mensagem que dá essa estrutura, para o que nós entendemos como igreja, porque a gente tem algumas coisas, nessa visão, nessa mensagem de Jesus acerca do reino. A gente pode perceber aí que Jesus agora ele estava sendo ali ele representaria, o Pai Celestial, e Jesus ele é Deus, a imagem de Deus, e Deus está ali estabelecendo um reino, e não é um reino como o de Israel, Só que esse reino, e alguns textos vão falar, que é o reino para pessoas que estão arrependidas, os pobres de espírito, os humildes. Então a gente não tem aí, como por exemplo Israel, certos costumes ou até mesmo a localização geográfica, onde eles viviam, que vão definir quem é aquele povo, Agora a gente tem algo, digamos que mais amplo, que não tem barreiras aí, e que é esse reino, que Deus está estabelecendo, e esse reino, que vai ser comprado, por meio da morte, onde seus cidadãos vão ser comprados por meio da morte de Jesus na cruz, e que posteriormente se juntam, a Jesus como representantes, de Deus na Terra, Então essa visão, essa mensagem do reino, que Jesus proclama, ela estabelece essas bases para que nós possamos entender a igreja, nesse sentido institucional, que há uma importância aí nessa visão institucional da igreja. Jesus, bom, primeiro feliz, da gente poder continuar esse assunto que tem tanta valia para nós, mas Jesus tem essa intenção de estabelecer esse reino invisível, Diferente do reino de Israel, que é um reino invisível, um reino invisível, e ele vai angariando súditos para esse reino, E como você falou, esse chamado irresistível de Jesus para esses súditos, e isso vai sendo estabelecido, e a quantidade de vezes que Jesus vai repetindo isso traz ênfase para esse desejo deles. Israel esperava um rei físico que fosse julgar, se entrar no trono e julgar, e Jesus vem quebrando essa
essa leitura equivocada, vamos dizer assim, do povo de Israel, né? Acerca dele mesmo, de quem ele é, de qual era o seu papel, a sua função, e que reino era esse que ele vem, que ele tanto anuncia, né? E você vê direto ali durante seu ministério homens que se levantam para contestar, para inflamá-lo, para combatê-lo, porque estava na mente deles essa ideia equivocada de que rei era ele, né? Ou viria a ser ele, uma vez que ele, e várias vezes perguntas, mas tu és, né? Essa ideia por vezes que essa tentativa de menosprezar o Jesus, vamos dizer, de descredibilizar, né? De não dar o crédito devido a quem era Jesus, essa incredulidade no coração dos religiosos da época ali vai ficando muito claro, vai criando uma tensão por vezes, né? E a gente vai vendo isso até mesmo de forma crescente, né? Durante o ministério de Jesus, não é uma coisa que vai ficando cada vez mais inflamado, né? Porque havia essa tensão, e essa tensão causada pela expectativa equivocada do próprio povo, né? E Jesus, inclusive, o evangelho vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque a expectativa que há no coração do homem é frustrada por causa não do papel de Jesus, mas por causa deles mesmos, né? Então é importante a gente começar pensando sobre isso, porque Jesus vem estabelecer um reino eterno, não um reino terreno, provisório, né? Mas um reino eterno, e tudo que Jesus faz e toda essa intenção de Jesus e como Jesus vai expondo quem ele é e qual é o seu papel no processo, é para falar: olha, a visão de vocês está muito pequena, a visão de vocês está muito limitada e quem sabe até mesmo temporal. Mas Jesus vem falar algo que é atemporal, que é muito maior do que qualquer compreensão humana. Sim. Então é muito legal quando a gente passa para pensar sobre, até mesmo alguém pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a nossa série? O que juntos tem a ver com isso? O que membresia tem a ver com isso? Mas tem tudo a ver, porque isso é o alicerce, é a base. Porque se eu não tenho como ser súdito se eu não tenho um rei, né? E como ser súdito de um reinado que não está estabelecido? Então Jesus vem, estabelece a ideia, estabeleceu o seu reinado, e quem seriam os seus súditos, e a partir daí esses súditos continuarem esse legado, né? Mas tudo começa com esse que a gente pode chamar de alicerce, né? De baldrame, de toda essa ideia do reinado de Jesus. Sim, né? E continuando nessa ideia, a gente tem Jesus estabelecendo um reino que é invisível, né? Diferente ali de Israel, e isso traz alguns desafios, né? Porque diferente ali do povo de Israel, eles tinham características, né? Costumes específicos que iam dar, digamos, essa credibilidade, né? E confirmar a sua parte ali como membros, né, como cidadãos daquela nação. Sim. Só que agora a gente tem aqui um reino que está sendo estabelecido, que é um reino invisível, né? E a gente enfrenta o desafio de repente, qualquer um poderia ali se levantar, né, dizer ser parte desse reino, né? E Jesus, né, pensando nisso, ele estabelece ali os alicerces, né? Ele dá autoridade para pessoas específicas, né, para que elas possam confirmar digamos, a cidadania daqueles que dizem ser parte desse reino, né? E Jesus ele dá, né, essa responsabilidade para certas pessoas, né, para certos grupos de pessoas, para representarem o seu próprio nome, né, nesse sentido. E é muito massa quando a gente vê essa ideia aí, Gustavo, até te interromper. É interessante quando a gente vê, porque você vai vendo, por exemplo, nos milagres de Jesus, inclusive quebrando uma série de paradigmas, né? Jesus não tem intenção de ser essa coisa midiática, né? Que os reis muito querem, né? Essa questão midiática de trazer luz para si mesmo, né? Mas Jesus, mesmo sendo quem ele é, você citou agora há pouco, mesmo sendo Deus e tendo toda a autoridade, que inclusive no final do livro de Gênesis, de Mateus, ele vai falar que toda essa autoridade que lhe fora dado, mesmo tendo-a,
Jesus não traz holofotes para si mesmo, né? Ele vai ali exercendo sua autoridade, por vezes sua indignação com a leitura equivocada e com os pecados daquele povo, mas Jesus ele é impressionante ver essa liderança de Jesus que quebra paradigmas o tempo todo e que traz holofotes o tempo todo para quem merece toda a adoração, que é o Senhor, né? Isso é muito importante nesse estabelecimento desse reinado. Sim, né? E continuando aqui nessa ideia da autoridade, né? Que é dada para a igreja, né? Nós só podemos agir, né? De maneira legítima naquilo que nós temos permissão, né? Pensando nesse sentido. E eu não posso simplesmente aqui chegar e falar decidir que eu pertenço ao reino de Deus, né, de Cristo, e é aí que entra, né, justamente a igreja local, né? Sim. A gente pode voltar um pouquinho antes aqui, a gente até comentou já no primeiro episódio, né, da ideia que o autor até traz aqui do livro, ele vai falar das chaves do reino, né, que Jesus ali, primeiramente, né, ele fala a Pedro, né, vou até ler aqui, Mateus 16, 18 e 19, que ele diz: "E digo-lhe ainda que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu." Né? Então, Jesus ele dá essa autoridade para Pedro inicialmente, né? E para os seus discípulos ali, né? E essa autoridade, posteriormente, ela é passada para a igreja, né? Então, a igreja local, ela entra aí justamente nesse ponto, né? Quando a gente fala da mensagem de Jesus, né? Acerca do reino, né? Que Jesus, ele dá essa autoridade para a igreja, né? Até mesmo de proteger, né? Pensando ainda na ideia de embaixada, né? De um reino, né? Eterno, vindouro. A igreja, ela protege os seus cidadãos, né? Desse reino e também confirma ou testifica daqueles que se levantam e se dizem ser cidadãos, né, desse reino também, né? A igreja ela entra nesse papel aí para confirmar essa cidadania, né? Essa participação no reino, né, de Cristo. Sim, a igreja recebe essa chave, né? Interessante que é essa palavra, sobre a minha palavra, né? O que Jesus está falando ali para Pedro, sobre a minha palavra. E então a igreja recebe essa autoridade, essas chaves de autoridade, de reconhecer quem são esses súditos, de cuidar, de proteger, de instruir, de disciplinar, né? Uma série de situações. E a gente tem ouvido muito falar, a gente aqui no podcast Fé e Vida já tivemos inclusive uma série para falar sobre discipulado, né? Que tem a ver com tudo isso, com essa função da igreja para com o corpo e do corpo para com a igreja, né? Que é uma via de mão dupla, onde o corpo protege, cuida, alimenta, instrui ali, protege, mas que também há esse papel de devolução, vamos dizer assim, onde cada súdito desse reino se compromete com todo o processo, né? E a gente falou isso muito no primeiro episódio, mas nessa ideia aí que a igreja recebe as chaves e então cuida, né, desse rebanho, né? Sim, é justamente isso. Né? E eu acho que a gente pode entrar aqui no outro ponto também. A gente está falando aqui da importância de fazer parte, né, da igreja local, reconhecer, né, essa cidadania daqueles que se dizem, né, ser cristão. A igreja vai reconhecer essa cidadania e a gente entra numa outra questão aqui, né, porque nós estamos falando de igreja local, né? E trazendo um exemplo aqui para explicar melhor. O que me diferencia, por exemplo, o meu relacionamento com o Wellington de um relacionamento de uma outra pessoa que talvez não é da mesma igreja local, né? Nós somos de uma mesma igreja local e o que diferenciaria, né, de uma pessoa que não é da mesma igreja local, né? Levando em consideração se todos nós, né, independente de qual igreja local nós fazemos parte, todos nós somos cristãos, somos chamados a amar uns aos outros, a aconselhar, ajudar, enfim. E qual é a diferença, então, né, de uma coisa para outra, né? Trazendo aqui mesmo a importância da igreja local, né? E a diferença está justamente na questão da disciplina, né? Da disciplina formal, que a igreja local ela tem a responsabilidade, né, para com seus membros, né, de exercer essa disciplina, né, de maneira formal, né, de
seguindo a ideia ainda, né, de reconhecer aqueles que de fato, né, são cidadãos, né, desse reino de Cristo, né, e às vezes até mesmo de retirar aqueles que estão ali inseridos, mas que quando se percebe que há desvios, né? Isso, que há desvios, né? Então a igreja local ela entra também nesse aspecto aí, né? O que diferencia, né? O que traz a importância para a igreja local é justamente essa questão da disciplina, né? Que pode ser exercida para com aqueles membros daquela igreja local. Assim, hoje a gente ouve essa palavra disciplina e ela por tudo que a gente tem vivido e por todas as leituras erradas e também, podemos dizer assim, mundanas do processo, ela acaba tomando um viés tão antibíblico, né, que por vezes parece que se tem medo de falar disso, né? Uhum. Parece que se tem... não, eu não posso falar disso, mas para aí. Mas se é bíblico e se, como súditos desse rei, nós somos chamados a proliferar o ensino desse rei, sim, nós temos que falar sobre isso, né? Também, eu diria que também é a questão da disciplina, mas também é o cuidado, é o ensino, a instrução formal, né? É a forma como eu me preocupo. O que me diferencia é que talvez com uma pessoa de uma outra comunidade eu não tenha a proximidade, né, que eu deveria ter. Não é nem que eu deveria, que eu tenho com alguém da minha mesma comunidade, essa proximidade, o fato de saber que ela está inserida nesse corpo aqui, que é um corpo local, e que juntamente comigo nós temos responsabilidades para o corpo, e que esse corpo tem responsabilidades para com ela e para comigo, né? Uhum. Para nós, então nós fazemos parte desse mesmo time, se a gente pode Sim. dizer isso, né? Dessa mesma equipe aqui local. Então eu devo, a questão não é nem só que eu posso, mas é que eu devo. Eu devo exercer, e ao mesmo tempo que eu exerço, eu me coloco sobre também eu dou a permissão para que outros também façam comigo. Sim, né? sim. Não é só uma coisa daqui para lá, mas é uma via de mão dupla. Eu devo me preocupar e estar envolvido, imbuído nesse processo de cuidado do outro, mas eu também estou abrindo as portas para que o outro venha e cuide de mim, que inclusive me traga a correção necessária pela palavra. A questão é, muitas vezes, Gustavo, quando a gente fala de disciplina, é o mecanismo pelo qual eu uso essa disciplina. Porque se essa disciplina ou se essa instrução, seja o que for, se ela for separada do que diz a palavra, é humano. E aí, Sim. inclusive, quando a gente falou no episódio passado sobre o que nos diferencia, por exemplo, de uma associação. O que nos diferencia também é o fato de que nós temos uma instrução. Sim. Deus não nos deixou ao léu, Deus não nos deixou a mercê, Deus nos deixou a sua palavra. E nós temos, então, pela palavra, e é a palavra de Deus, um mecanismo pelo qual nós vamos nos ajudar, inclusive também na disciplina, mas que vai nos dar norte de como nos ajudar mutuamente a exercermos bem essa missão nos dada pelo nosso rei de sermos representantes dele aqui na terra, né? Então, Sim. acho que a gente pode falar, tem muito mais do que se falar e a gente pode, né, avançar, mas inicialmente eu diria que tem a ver com essa discipulado. Sim. Então a gente tem a igreja, né, o corpo da igreja é quem confirma, né, formalmente essa profissão de fé, né, e o batismo de uma pessoa, né, como confiáveis, né, trazendo essa ideia da igreja local como sendo uma embaixada, né. É a igreja também que promete supervisionar o discipulado, né, como você falou, dessa pessoa, né, e consequentemente também, né, uma via de mão dupla, essa pessoa ela deve se submeter a esse processo de discipulado, né, de disciplina, né, ao serviço e a autoridade, né, que é dada à igreja, né, como a gente já falou, que há uma autoridade aí dada para a igreja. Inclusive pensando aí no batismo como essa porta de entrada, né, para essa comunidade, e em que se está dando a autoridade a essa comunidade para exercer essa função na minha vida, né? Então o batismo como essa porta de entrada nesse processo, né? Uma confirmação pública de algo que aconteceu internamente, né? Então estou expondo isso de forma externa e autorizando essa comunidade, né, da qual eu estou fazendo parte, de exercer aquilo que é sua função na minha vida
e eu também fazer isso na vida de outras pessoas. Uhum. É interessante também, né, que quando alguém é acrescentado ali, né, ao corpo, né, à igreja local, aquela pessoa, ela também, né, a partir dali, ela assume nessas responsabilidades de também agir nessa embaixada, né, de reconhecer a confissão de fé de outras pessoas, né, que venham a ser acrescentadas, né. Então, a pessoa que é acrescentada, ela não só começa a fazer parte daquela nação, né, mas ela começa a atuar também nessa ideia da embaixada, né, de reconhecer e de supervisionar também outros cristãos, né, de supervisionar, discipular. E é basicamente isso aí, né? O autor até tem uma citação aqui que eu destaquei do livro, que ele diz assim: membresia na igreja, em outras palavras, tem tudo a ver com a igreja assumindo uma responsabilidade específica por você e você pela igreja, né? Basicamente o que a gente falou aqui já, né? Eu estava lembrando de abrir o texto aqui de Mateus 28, né? E aí, quando Jesus fala da autoridade que ele recebe, que ele então repassa aos discípulos, ele diz: então vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-lhes, né? Então, sim, o batismo introduz, alguém é introduzido no corpo pelo batismo e deve continuar sendo instruídos, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Sim. Então, o batismo é essa porta de entrada e o ensino, né? Esse ensino que de uns para com os outros, da qual e aí a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, que através dos dons Deus vai levantando homens que vão sendo responsáveis por instruir cada crente, né? Cada participante desse corpo a exercer bem seu ministério. Então, o ministério vem pela palavra, onde o Espírito distribui, né, como lhe apraz esses dons, e alguém recebe o dom de ensino e então é responsável por instruir esses membros a exercerem bem o seu ministério diante uns dos outros ali, né, da comunidade. Sim. Eu acredito aqui então que essa parte aqui dessa perspectiva institucional, né, do que a igreja já ficou claro, né? Fazendo um resumo aqui, né? É o que dá a estrutura, né? A gente começou falando aqui da mensagem de Jesus, né? Acerca do reino, né? A gente falou aqui como isso se relaciona, né? Com o nosso entendimento da igreja local, né? Da importância, né? Na questão das chaves do reino, né? Que são dadas à igreja local, né? Essa autoridade para reconhecer, né? E da nossa necessidade de fazermos parte de uma igreja local, né? Dessa ordem que é expressa de maneira clara. E a gente pode partir agora, acho, para uma visão mais, como é que eu diria, orgânica, assim, né, do que a igreja, algo mais prático, né? Acho que aqui entra as questões mais práticas, né, do dia a dia, né, de como a gente vive igreja. E é interessante, né, que a Bíblia ela traz uma série de metáforas, né, para definir o que é a igreja. A gente vê que a igreja é um corpo, a igreja é um rebanho de ovelhas, atrás dele também a ilustração da vinha, né? A igreja sendo uma noiva, um templo, um povo, uma nação, né? Uma família, né? E acho que a gente pode explorar aqui um pouco dessas metáforas, né? Que são dadas, né? Para definir, né? O que é a igreja, né? E é interessante quando a gente para olhar tudo isso, né? É como a visão bíblica, né? Do que é a igreja, ela é muito rica, né? Algo complexo, tanto que não dá para definir, né, só por meio de uma coisa, né? Mas várias metáforas, né, são usadas para definir o que é a igreja, né? E a gente percebe como a igreja é algo... A ideia, né, do que é a igreja, de como nós devemos viver, é algo rico, né? Algo muito complexo. Complexo não no sentido de que é difícil de entender, né? Mas de que envolve, né, uma série de aspectos, né, e que todos eles são importantes, né, para a nossa vida, né, enquanto igreja. Deus na sua sabedoria, você estava falando e eu pensando aqui como Deus é sábio, né? Cada uma das vezes em que essas metáforas vão aparecendo, em cada um dos escritos ali, nas cartas, né? Deus na sua sabedoria vai fazendo com que essas metáforas alcancem especificamente um determinado povo, né? Então, aquela forma de expressão, ela é usada naquele momento para deixar claro para quem são os receptores primários ali daquela informação,
do que Deus estava falando, né? De quem eles seriam, né? Sim. Talvez se você falasse uma palavra para determinado grupo, uma metáfora para determinado grupo, ele ficasse meio que tateando, sem saber o que é. Então, de forma muito perfeita, Deus diz assim, olha, é como se Deus dissesse assim, para esse grupo aqui você vai usar essa metáfora, para aquele outro grupo você vai usar aquela outra, para que quando eles ouçam, eu sei do que está, né? Quando ele fala do rebanho, né? Então, provavelmente, num contexto agropastoril, né? Uhum. Então, enfim, Deus na sua sabedoria vai usando cada uma dessas metáforas para comunicar àqueles leitores, dizendo assim, você está fazendo parte disso, né? Essa é a ideia, você está se envolvendo agora com esse tipo de gente, com esse povo aqui, Sim. que equivale a isso para você, para a sua compreensão, né? Então isso nos alcança aqui, nos atinge, no sentido de que a gente precisa também ter consciência de quem nós somos e de que povo nós estamos fazendo parte. Nós não estamos fazendo parte de qualquer coisa. Nós não estamos fazendo parte de uma mera associação, né, sem nenhum desrespeito às associações e tal, mas é muito maior. Sim. Aquilo que nós fazemos parte é muito maior. E é provável que, inclusive, talvez alguns ainda não tenham uma total consciência do que você faz parte, né, do corpo de Cristo, né, dessa família de Deus, né, desse povo remido do Senhor, do qual o Senhor pagou um preço que jamais alguém poderia pagar para unir você a Ele, né? Então é legal quando a gente vai vendo essas palavras e todas elas, talvez nós não estejamos no mesmo contexto, mas todas elas unidas nos fazem pensar, cara, que é disso que eu faço parte, né? Eu faço parte desse povo, eu faço parte, não é necessariamente que eu estou no grupo. Também é isso, mas é muito mais que isso. Eu faço parte, eu sou parte integrante do processo. Então, como é lindo a gente pensar na beleza do Evangelho que nos une ao que o Senhor, de forma muito sábia e de forma diversificada, faz com que a gente entenda a beleza, a grandiosidade disso tudo, né? Sim, né? E cada metáfora dessas, né, como você falou, e também ela tem um papel específico, né? Ela cumpre o papel para descrever acerca da nossa participação em uma igreja, né? Por exemplo, a gente pode falar aqui da igreja como família. A gente está querendo dizer que a igreja ela é um ambiente onde nós vamos cultivar relacionamentos, né, com outros irmãos, né? Ou por exemplo, quando a gente vê que a igreja é um corpo, né? Isso diz respeito e a gente olha, né? O corpo ele tem vários membros, né? Cada um tem uma função, né? E na mesma ideia, né? A igreja ela é também um corpo. Onde cada membro desse corpo tem uma função específica, né? E isso nos ajuda a entender que nós somos dependentes uns dos outros, né? Que nenhum membro é mais importante do que o outro por conta da sua função, né? Mas é algo que nós precisamos, né? Desse apoio, né? Dessa dependência mútua, né? Então todas essas formas de se referir à igreja, né? Essas metáforas que são usadas, elas são importantes, né? Elas cumprem um papel específico, né? Na nossa vida, né? Da maneira como nós precisamos agir no contexto de igreja. Até para nos esclarecer que todas as metáforas, a meu ver, também têm um papel de dizer assim, você precisa ser quem você realmente é. Tire todas as máscaras, né? Seja autêntico, seja quem você é, para que alguém não seja duas pessoas, seja como se fosse, eu consigo fazer uma separação. E quando ele fala família, é na família onde a gente é quem realmente a gente é. A gente não consegue ficar com a máscara ali o tempo todo. Então a igreja precisa ser um lugar, até para que a igreja exerça o seu papel de forma diligente para com aquela pessoa, ele precisa ser autêntica. Né? Então, como instruir alguém que não deseja ser instruído? Né? Como inclusive, criar mecanismos para que essa pessoa cumpra o seu propósito de papel como num corpo, se ela não me deixou reconhecer qual de fato é o seu papel no corpo, né? Quais são as habilidades que Deus deu a você para que você seja útil no corpo, né? Então, a ideia também é dizer, seja quem realmente você é. Né? Sim, E outra coisa também, né, é que nós precisamos, né, ter todas
metáforas, né, para enxergar a igreja. Todas elas são importantes, como a gente já falou aqui, né, e a gente não pode definir qual que é mais importante que a outra, né? Por exemplo, a igreja tem que ser mais família ou tem que ser mais corpo, né? Todas elas atuam em conjunto, né, e devem fazer parte da nossa maneira de enxergar o que é a igreja, né? Talvez algumas coisas ali não vão ser agradáveis para nosso gosto, né? Mas nós precisamos, né, reconhecer essa importância e colocar isso em prática, né? E não só isso, né, mas cada uma dessas maneiras de enxergar a igreja, elas têm que ser colocadas em prática localmente, né, na nossa igreja local, né? Sim. E apesar de que, como até comentei aqui, né, a gente expandindo um pouco além da nossa igreja local, né? Todos nós somos cristãos e tal, mas é no ambiente da igreja local que Deus nos dá a oportunidade, por exemplo, em dar essa prioridade, né, na nossa oportunidade de agir, por exemplo, como família, né? É na igreja local que a gente vai dar prioridade para esse tipo de relacionamento, nós vamos cultivar isso, colocar isso em prática, né? E é isso, né? Cada uma dessas metáforas, elas têm que ser colocadas em prática, nessas maneiras de enxergar a igreja na nossa igreja local. Sim, sim. É isso. Deus é muito sábio, né? E então ele não nos joga ao léu aí. Ele pensa sobre isso e é nosso papel também pensar sobre isso. Né? Também pensar sobre isso. E de exercer bem o nosso papel, né? Não é uma coisa que é, como eu disse, solta, mas Deus tem propósitos bem definidos para cada um de nós, né? Você imagina que na sabedoria do Espírito, quando ele vai distribuindo os dons, então ele vai dar um dom que ele sabe que será útil no corpo e que o corpo não ficará disforme. Porque assim, ele não vai dar 15 braços direitos e nenhum, ou só um esquerdo, né? Ele vai fazer de forma sábia para que o corpo não fique disforme. Então, e ele fica deformado quando eu não cumpro o propósito para o qual Deus estabeleceu ali para mim naquele corpo. Né? Então, quando eu não deixo de exercer a função para a qual o Senhor me colocou ali, sim, o corpo fica disforme, porque ele deu a mim aquilo, né? Ele não deu a outro aquilo. E às vezes, inclusive, alguém pode estar fazendo uma coisa do qual ele não foi chamado para fazer. E aí duas coisas acontecem. Ou ele está sobrecarregado, ou aquilo que de fato ele foi chamado a fazer está sem ser feito, porque ele está fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Né? E acrescentando aqui também, nessa ideia, todas essas metáforas, elas não são simplesmente metáforas, é mais sombras. Se a gente olha, por exemplo, para o casamento, né? O casamento ele é uma sombra daquilo que viria a ser a representação ali da união de Cristo com a igreja, né? E que vai se cumprir, né, digamos assim, de maneira plena, quando Cristo estabeleceu o seu reino de fato, né? E qualquer uma dessas perspectivas, por exemplo, nós temos irmãos e irmãs, né, trazendo um contexto familiar, não de igreja, biológico mesmo, né, mas isso também são sombras, né, daquilo que viria a ser a igreja e que será, né, quando Cristo, né, de fato estabeleceu o seu reino, nós viveremos, né, tudo isso de maneira plena. Sim. É plena e eterna. Sim, sim. Plena e eterna. É maravilhoso. Então, responsabilidade, né? E autoridade, o cuidado, o amor sendo evidenciado nos relacionamentos. Então, quando eu me dedico a cumprir bem o meu papel e me deixo ser cuidado por outros, então eu posso ver aquela expressão do que Deus fez por mim, eu posso agora externar a outros. É quando eu vejo o meu irmão com uma necessidade, então eu vou até ele e então eu posso demonstrar a ele parte do amor que já foi demonstrado a mim. Então, quando eu vou, é porque eu tenho consciência do que foi feito. Então, sim, eu vou, mesmo quando eu vou com um papel de apontar o pecado, né? Mateus 18, por exemplo, vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai e arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouviu você ganhou o seu irmão. Então, a intenção ali não é de ser um juiz, mas de apontar o pecado que o juiz dos juízes, disse que era pecado. E então agora, porque eu amo o meu irmão,
eu vou até ele e aponto o pecado dele, não o pecado que eu estabeleci, mas que o próprio Deus estabeleceu, né? Essa intenção de ver o meu irmão crescendo, essa intenção de ver o meu irmão não se afastando dessa comunidade, de vê-lo aqui comigo, cumprindo o propósito o plano de Deus na sua vida nesta comunidade aqui, né? Então, minha responsabilidade no processo. Sim. E é incrível, né, quando a gente para pensar sobre tudo isso, né, e como a igreja ela é uma família, ela é um corpo, né, toda essa união, esse cuidado mútuo, né, mas a gente sabe que nem sempre isso é, digamos, uma realidade, né, de maneira plena. Há falhas aí, né, e principalmente que nós estamos falando de pessoas pecadoras, né? Nós somos pecadores e vão haver falhas na igreja, né, no que diz respeito a a maneira como é colocado em prática, né, aquilo que Jesus nos ordena, né, a maneira como nós devemos viver, né? Então nem sempre a igreja vai ser, digamos, uma família como ela deveria ser, né? Apesar de que nós devemos buscar isso, né, e cada vez mais progredir, né, e buscar a dependência de Deus, mas nem sempre vai acontecer isso, né? Talvez pessoas vão se ferir, né, sair frustradas, porque ouviram uma certa ideia, né, daquilo que deveria ser a igreja, mas na prática aconteceu outra coisa, né? Não foi bem aquela realidade, né? E nesse contexto aí nós precisamos, né, também, enquanto igreja, buscar dependência em Deus, né? E também reconhecer falhas, né, que por vezes nós cometemos, né, enquanto igreja, e entender mesmo que vão haver nessas falhas, né? Infelizmente nós ainda lidamos, né, com essa natureza caída, né? Mas nós precisamos buscar essa dependência no Senhor, né, para que nós não venhamos a ter a maneira como nós enxergamos a igreja frustrada, né, por determinadas situações, né? Entender que Cristo ele continua soberano, né, e ele nos ama e ele atua, né, nas nossas vidas por meio da igreja, né? E a igreja local ela é esse ambiente onde nós vamos colocar isso em prática, né? Apesar dessas questões, né, que podem acontecer. Assim, não é o que nós buscamos, não é o que nós queremos, mas por vezes é bom saber que ocorrem falhas para nos lembrar que nós não ainda estamos no céu. Sim. Nós ainda estamos na terra, como você falou, nós ainda sofremos o efeito do pecado que foi cometido contra mim por alguém ainda dependente e pecador, falho, e também que pessoas vão sofrer por conta do meu pecado, né? E aí, por mais que ocorram essas falhas, a igreja ainda é um lugar mais seguro. Sim. A igreja ainda é o lugar mais seguro. Você estava falando, eu estava pensando aqui, por exemplo, na Arca de Noé, né? Apesar de todos os problemas existentes ali dentro, né? Você pode imaginar o ambiente ali fédido e, enfim, todos os problemas que com certeza aconteceram ali, ainda era o lugar mais seguro, né? E a igreja, mesmo diante dos problemas que nós temos e que, graças a Deus, nós não estamos ao léu, à mercê, nós temos um parâmetro, um padrão, nós temos uma bússola que nos ajuda a voltar para o trilho, ainda é o lugar mais seguro para nós vivermos, né? Para alguém se submeter. Então eu fico triste quando alguém usa um argumento de que porque alguém me feriu e tal, então eu vou sair daqui, ou então eu não quero mais estar em igreja nenhuma porque eu fui frustrado. Saiba que estar fora é muito pior do que estar, infinitamente pior do que estar dentro. Dentro ainda é o melhor lugar e o lugar mais seguro para se viver. Sim. Acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, né, dessa importância no conceito mesmo de entendermos o que é a igreja, né, o que é membresia, né, trazendo essa visão institucional mais orgânica também, né, como isso se coloca, como isso é vivido de maneira prática, né, na nossa vida,
né? E a gente falou aqui, né, sobre como a igreja local é esse ambiente onde, por exemplo, nós temos a oportunidade de cuidar uns dos outros, né? Onde há uma disciplina, o discipulado, né? Onde há esse papel aí, é onde nós estamos seguros, né? Pensando nesse sentido também. Também a igreja local ela nos ajuda a entender quem são aqueles aos quais Deus destinou, né, ou pôs ali para nos auxiliar nesse processo, né, quais são os líderes que nós devemos seguir, né, e também ajuda aqueles que são líderes, né, pastores, a entender quem são aquelas pessoas ali, aqueles membros que ele é responsável por cuidar, né, e é o que dá estrutura, né, a vida cristã, né, essa vivência na igreja local, porque é na igreja local onde nós vamos conseguir colocar em prática, né, todas essas que nós falamos aqui, essas metáforas, né, Sim. de família, de corpo. Nós vamos viver isso, né, e testificar acerca da nossa fé por meio dessa participação na igreja local. Sim. Assim, eu fico com uma expectativa de que enquanto isso enquanto podcast, nós, para a glória de Deus, estejamos cumprindo esse nosso papel, aquilo que nós pensamos, de ajudar os nossos irmãos, né? E também disso ser uma ajuda, um suporte para nós mesmos, porque Sim. não somos donos da razão, né? Não estamos imunes, né, das falhas, pelo contrário, nós somos falhos e pecadores e reconhecemos isso. Enquanto nós estamos aqui comunicando, lendo, nos preparando, nos preocupando em passar um conteúdo o mais bíblico possível, Deus está usando tudo isso para ir alimentando, né, nos ajudando em nossa própria caminhada. Então, a nossa expectativa é que, enquanto isso, Deus esteja nos usando, meu irmão, para fortalecer sua fé, para ajustar, quem sabe, algum desvio que haja na sua própria vida, quem sabe ajudar você sabe, se você esteja precisando de uma chacoalhada na sua fé e quem sabe esse assunto lhe encontre agora e você pense, você lembre, né? Eu preciso acordar nisso, eu preciso melhorar no meu engajamento na minha comunidade, né, Gustavo? Sim. Que você use toda essa informação para a glória de Deus e você diga assim, opa, talvez eu precise corrigir tal coisa. E pode ser que você nem saiba como fazer e você não saiba por onde começar. E a igreja, nós queremos ser isso para você. A igreja é esse lugar, esse mecanismo que vai ajudar você a voltar para o trilho, né? A corrigir do desvio e voltar para o trilho e recomeçar, porque sempre é tempo de recomeçar, né? Então, Sim. Essa nossa conversa também tem essa intenção de ajudar você a cumprir o papel e o propósito para o qual o Senhor uniu você a uma igreja, né? Sim. Então, é isso, né? Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não, é isso. Acho que esse final aí é isso. Então, a gente vai dar continuidade, né, nos próximos episódios. Nós vamos tratar ainda mais dessa questão da membresia, né? De maneira prática também, né? Como isso se dá, né? No nosso dia a dia, na nossa vivência no contexto de igreja mesmo, né? Então, é isso. Que Deus abençoe você, que nos acompanhou aí. Compartilhe, né, para nos ajudar, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí. E até o próximo episódio.